Boa noite. Boa noite. Meu nome é Silvia Garcia. Idealizei esse projeto série Troca de Saberes, o terapeuta e a sua jornada. Na intenção de trazer aqui os meus colegas de profissão, de ofício sagrado, que é ser um cuidador, que é estar nessa estrada do autoconhecimento, para a gente compartilhar aqui de maneira muito fraterna, tá, gente? Muito espontânea, muito despretensiosa, como é que está sendo a nossa caminhada. Quem sabe, nessa partilha, a gente consegue estimular os nossos irmãos. Alguma frase que a gente traz aqui pode beneficiar uma pessoa que está deprimida em casa, que está dentro desse confinamento sem saber o que fazer da sua vida, porque todos nós estamos aqui nos reinventando. Então, se a gente se reinventar junto, vai ficar melhor, né? Então é isso. Hoje, quem é que está com a gente? Hoje é o primeiro dia da 8ª semana do terapeuta e a sua jornada. É a nossa última semana. E Regina Alencar, que é a minha mãe do coração, minha mãe Ursa, assim que eu a chamo, a mãe que me adotou durante a minha passagem em Fortaleza. E eu tenho minhas irmãs também, que são as irmãs do meu grupo de estudo. Então, Regina, você não podia faltar nessa primeira temporada, porque eu te amo muito e porque você é muito importante na minha vida e na minha trajetória. Muito obrigada. E você sabe que esse amor é recíproco e é um amor realmente de mãe para filha. Você sabe que você tem um lugar enorme no meu coração, um lugar de filha mesmo. E eu tenho mesmo essa característica, né, de mãezona, como dizem os meus alunos e clientes. E é isso, cada um caminha da sua forma, e eu tenho essa facilidade e essa vontade de acolher, né? E isso é muito natural em mim. Então isso é muito bom. E é muito bom estar aqui com você, embora seja a primeira vez que eu esteja numa live, né? Eu estava lhe explicando que eu tenho grupos nesse meio, no computador, por Zoom, por Hangout. Eu atendo individualmente, tenho atendido. Mesmo antes da pandemia, eu atendi durante muito tempo um aluno que morava em São Luís e não tinha nenhum grupo de patchwork lá, e ele tinha me conhecido no encontro e o helper dele, você precisa ser acompanhado, escolhe uma pessoa, e ele me escolheu e eu fiz uma resistência enorme, mas eu não vou ver você, eu não vou pegar em você, vai ser muito difícil, você lá em São Luís e eu aqui. E ele disse, Regina, mas vamos tentar, eu gosto tanto, eu confio tanto. E nós fizemos essa experiência e eu atendi por 2 anos. Dessa forma, era pelo Skype naquele tempo. E deu tudo certo. Então, vamos lá. Eu adoro experimentar coisas novas. Então, vamos lá. Gente, aqui é uma conversa muito despretensiosa, onde a gente abre o nosso coração. A gente aqui vai contribuir com a nossa história, né? Uhum. Então eu queria trazer aqui, Rê, uma coisa. Sim. Para começar, faz de conta que nós estamos aqui com pessoas que não sabem o que é o patchwork. Eu espero que tenha alguém aqui que nunca tenha ouvido falar em patchwork e que a gente esteja assim apresentando, né? Conta pra gente brevemente no que consiste o patchwork. O patchwork a gente pode definir de várias maneiras, né? E, inclusive, a gente pode ver o patchwork como uma filosofia, a gente pode ver o patchwork como uma metodologia de vida, mas eu considero que o patchwork seja um caminho espiritual. É uma religião? Não, o patchwork não é uma religião. No patchwork a gente tem pessoas de várias religiões, mas é um caminho espiritual. Por quê?
Porque tem uma característica que é muito interessante no patchwork, que é essa de a gente não fazer propaganda, a gente não chamar as pessoas para um estudo, embora seja também um estudo. As pessoas vêm para o patchwork por um chamado de alma. E aí, esse chamado de alma acontece de várias formas, né? Você ouve falar do patchwork e se encanta e quer conhecer mais. Ou você compra um livro do patchwork, que acontece, né, de algumas pessoas terem lido algum livro do patchwork e ficar super interessado no patchwork e procurar. Acontecer uma coisa muito interessante comigo. Na época que eu estava fazendo formação, eu fiquei um fim de semana num hotel aqui em Fortaleza, lá em Quixadá, na Serra do Estevão. Eu fiquei o fim de semana para estudar. E foi todo mundo embora no fim de semana e eu continuei a semana lá, porque eu ia passar de sábado de uma semana até domingo da outra. E foi todo mundo embora e ficou só uma moça também lá no hotel, né, durante a semana. E na hora do café, eu entrei para tomar café, não tinha ninguém no salão, só ela. E eu fui lá e perguntei: posso sentar com você para tomar café? Ela disse: pode. Eu disse: você ficou? Eu vi que você estava com seu marido no fim de semana. Ela disse: eu também lhe vi, mas eu fiquei porque eu estou fazendo mestrado e fiquei para estudar. Eu disse: eu também estou fazendo uma formação e fiquei para estudar. Ela disse: você está fazendo formação de quê? Eu disse: eu estou fazendo uma formação no patchwork. Normalmente, quando eu digo isso, a pessoa diz: patchwork? O que é patchwork? Aí essa moça disse: não acredito, você está fazendo formação no patchwork. Eu disse: tô. Por quê? Assim, toda sem graça. Ela disse: porque eu li um livro, fiquei muito encantada com esse caminho, já procurei aqui em Fortaleza algum lugar para eu me engajar e não encontrei. Nesse tempo eu ainda não estava formada, eu ainda não tinha grupos, não atendia individualmente, e dei para ela o endereço o telefone da Maribel, que encaminhava as pessoas para os grupos da Fernanda. A Fernanda era uma helper de Salvador, que foi a nossa primeira helper aqui. E a Lúcia Conde. Estou divulgando aqui seu nome, Lucinha, se você tiver assistido. A Lúcia foi para o grupo da Fernanda. Depois eu encontro a Lúcia fazendo formação, eu como assistente do professor e ela como aluna. E hoje a Lúcia também é facilitadora do patchwork. Então são muitas formas diferentes da pessoa entrar em contato com o patchwork e ser chamada para esse caminho, né? É um caminho que trata de uma variedade enorme de ensinamentos, né? Hoje eu estava vendo, né? O patchwork é baseado em 258 palestras que foram canalizadas pela Eva Pierracos, uma austríaca que começou a se interessar por essa capacidade de se comunicar com uma maior abertura, com o maior espiritual, e ela foi começando a ter contato com essa orientação espiritual, que ela vem de uma parte nossa que todos nós temos, que é uma centelha de Deus, ou é o nosso eu superior, ou é, como a Igreja Católica chama, o Espírito Santo, que foi deixado a nós depois da ida do Cristo. E a gente tem essa centelha em nós, essa parte divina em nós, que hoje em dia se comunica cada vez com mais facilidade com o divino. E esse chamado para o patchwork é um chamado dessa centelha, dessa parte da alma
que busca uma coisa a mais, né? É mais do que aquela coisa normal da nossa vida, que é crescer, estudar, trabalhar, ter filhos, arranjar um bom emprego, ter um caminho, né, que a gente diz intelectual, físico, ter saúde, mas tem um anseio da nossa alma que chama por uma coisa maior. Eu acho que todo ser humano tem isso, né? E esse chamado é o chamado que nos convida a compreender de forma mais abrangente o que é a felicidade, o que é o amor, o que é Deus, né? O que é viver integralmente, o que é se conhecer profundamente. Todas essas coisas são tratadas no Password, né? O Password tem palestras que tratam desde autoridade, desde sistemas políticos, desde relacionamentos, desde o círculo vicioso do amor imaturo, que trata das nossas questões lá da infância, que fala sobre Deus, fala sobre Jesus Cristo, esse contato pessoal que a gente pode ter com Jesus Cristo, porque o Password é um caminho cristão. Então, fala sobre o trabalho, né? Então, é uma gama enorme de ensinamentos que chamam muito a nossa atenção e que nos leva muito a questionar o que está posto, aos conceitos que estão colocados, né, agora no mundo. Sim. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é quando a gente fala de amar a Deus. Eu amo a Deus porque é um mandamento. E aí eu pergunto, é verdade que a gente ama profundamente a Deus porque é um mandamento da lei, é a primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Eu amo a Deus porque existe esse mandamento, ou eu amo a Deus porque eu começo ao longo da minha vida a ter contato com essa parte em mim, que é a parte que eu sou chamada a ser filha de Deus, que eu sou, a ter essa compreensão de que eu sou filha de Deus, que eu faço parte de uma igualdade de todos que estão aqui na Terra nesse momento, né? Então, é uma busca maior e que para mim foi sendo muito satisfatória. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, mais eu compreendo. E também tem uma coisa interessante, né, Silvia? Que a gente aprende muito pelo que a gente estuda, pelo que a gente entende mentalmente, pela nossa força de vontade, pela nossa disciplina. Mas tem um aspecto que vai além disso tudo, né? Sim. É aquele contato que é um contato de orientação da minha intuição, da minha visão que vai se ampliando, daquele se arriscar, né? Tem uma palestra que se chama O Abismo da Ilusão. E a gente aprende que muitas vezes a gente se limita muito porque construiu um conceito ilusório, né? Sim. E, eu preciso ser de uma determinada forma, né? E a gente traz isso de muito lá atrás, lá da infância, né? Na infância, todos nós temos um anseio muito grande por sermos amados. Mas lá na nossa infância, a gente compreendeu que para a gente ser amado,
a gente precisava ser de uma determinada forma, né? Sim. Nós tivemos muita liberdade para crescer fisicamente, né? A gente cresceu fisicamente e a gente não era reprimido quando a gente era um bebê de 8 meses e a gente não conseguia andar. Todo mundo entendia, vibrava, ajudava, até que um dia a gente treinou e começou a andar. E aí, quando a gente tinha um ano e pouco, a gente não conseguia falar bem e a gente não era reprimido, a gente era incentivado a cada palavra, a cada junção de 2 palavras, né? Aquilo era uma vibração para as pessoas que estavam ao nosso redor. Mas na parte intelectual também, cada coisa que a gente aprendia na escola, os pais incentivavam. Cada vez que a gente tirava uma nota boa, uma estrelinha na prova, era incentivado e desincentivado quando a gente não conseguia alcançar o objetivo intelectual e a gente tinha aquele apoio, né? E aquele incentivo. Ficava de castigo se não estudasse, os pais se viravam pelo avesso, mas a gente nunca teve apoio para os nossos sentimentos, para expressar os nossos sentimentos. E isso é uma coisa que vai passando de geração em geração. Os pais têm muita dificuldade com as expressões de raiva, de tristeza, de agonia dos filhos, né? Eu tinha uma colega do Password muito engraçada, lá nos meus primeiros grupos, quando a gente começou a ver sobre essa questão das emoções. Ela dizia, não, a gente não podia chorar quando era pequeno. Se a gente começasse a chorar, alguém botava a gente no colo e dizia, vamos ali ver o gatinho. Olha, o gatinho tá ali, ele vai passar ali. Então, distrai para a gente não sentir o que a gente está sentindo. E guarda, né? E guarda, e aprende isso. Então, sentir é muito proibido. E a gente vai crescendo e absorvendo e sendo conduzido por vários ensinamentos, por vários conceitos, por várias crenças que muitas vezes são distorcidas, são erradas, passam de geração a geração e a gente não questiona. Então, uma coisa que me encanta muito no Password é que a gente vai aprendendo primeiro a nos questionar, né? E a nossa live hoje tem um questionamento muito lindo. E você já trouxe um monte de coisas sobre... Pois é. Como, eu vou até citar. Você trouxe essa idealização, você trouxe esse proibido do sentir, proibido de expressar, né? Você trouxe esse anseio da nossa alma, né? E tudo isso está dentro desse tema da gente hoje, que é não temas o mal. Aí eu queria fazer uma pergunta. O que é o mal dentro da visão do Password? E eu quero que a gente pense por 1 ou 2 minutos, cada um de nós aqui, muito quietinhos, se voltando muito para dentro, a gente se pergunte não o que é o mal, mas onde está o mal? Né? Esse é um dos livros do Password que trata só sobre esses temas do mal. E o título do livro é justo esse. Isso, Silvia. Esse que a Silvia está trazendo aí. Não temas o mal. Aí eu pergunto, e o livro começa assim, ele pergunta, onde está o mal? Onde está o mal, Silvia? Se a gente perguntar assim, passando ali na rua, e a gente perguntar aonde está o mal para uma pessoa muito politizada,
ela vai dizer: o mal está nos políticos do Brasil, que não priorizam a educação, a saúde, a segurança. Isso é verdade? É. Mas o mal está nos políticos. Quem colocou os políticos lá no lugar onde eles estão? Quem escolheu? Quem elegeu esses políticos? Foi a população. Então, se o mal está nos políticos, o mal também está nos eleitores. Certo ou errado? Não, concordo total. Eles são reflexos. São reflexos da nossa escolha. E se eu digo assim, aonde está o mal? O mal está nos... Se eu pergunto para uma pessoa que foi agredida, foi assaltada, o mal está lá nos assaltantes. Se não houvessem assaltantes, a gente não viveria muito bem. Mas essas pessoas que estão lá como assaltantes, elas também são seres humanos, elas também tiveram muitas questões que construíram aquela personalidade ali, e elas devem ter alguém na vida, né? Um filho, uma mulher, uma mãe, um pai que diz assim: meu filho foi injustiçado, ele era tão bom, ele era um menino tão... Ele sempre foi assim, meio revoltado, meio brabo, meio ignorante, mas ele era uma pessoa muito boa. Eu não sei por que foi que ele chegou nesse ponto. Então, o lugar onde está o mal é muito questionado. E se a gente refletir junto com os filósofos, junto com os artistas, junto com os escritores, a gente vai ver que o bem e o mal estão em nós, em todos nós. E aí eu brinco dizendo que o bem e o mal vão do Fernandinho Beiramar à Madre Teresa de Calcutá. Todos nós temos esses aspectos, e esses aspectos foram muito construídos por essas concepções erradas, por essas crenças, por essas formas impositivas de orientação que nos foram dadas, né? Então, é muito interessante se a gente começa a pensar: será que lá no Fernandinho Beiramar tem essa centelha divina? Eu estou usando Fernandinho Beiramar, nem sei se ele ainda existe, se ele já morreu, mas ele foi um bandido muito conhecido, muito inteligente, chefiou aí umas milícias. Mas será que naquela criatura ali existe essa centelha divina? Eu pergunto, vamos pensar nisso. Claro que existe. E aí a gente começa a ver que algumas coisas, dependendo do ambiente, são mais incentivadas ou mais reprimidas. O que é incentivado numa pessoa que mora num meio muito aversivo e muito cheio de faltas? Falta tudo. E é um meio que vai se tornando muito aversivo, né? Que a gente chamou há um tempo, na minha época, chamava favela, hoje chamam-se as comunidades. Nesses lugares, as pessoas, quanto mais corajosas, quanto mais malvadas, quanto mais violentas, mais elas são valorizadas. Elas são vistas como fortes, como aquelas que enfrentam, que não tem medo de ninguém, que vão lá, chega a polícia, estão eles lá armados e aí vai criando
aquela briga de um grupo contra outro, porque esse grupo aqui se diz muito bom, muito perfeito, com nada para mudar. E esse grupo aqui também. Esses grupos, um se defende do outro. Concorda? Concordo. Agora, eu queria... Esse exemplo que você está dando é um exemplo bem, como é que eu vou dizer, fácil assim da gente visualizar, né? Tá. Agora, Tá. existe um mal mais sofisticado. Sim, existem vários tipos. Eu estou dando o muito simples. Então, que tal se a gente falasse sobre o Covid, a pandemia? Muito bom. Vamos nos questionar sobre isso? Eu hoje li a mensagem de um amigo que perdeu o pai com Covid e ele mesmo teve Covid de uma forma muito grave. E ele diz que o Covid é uma praga invisível, destruidora e muito maligna. No Patchwork, a gente olha que em tudo existe um aspecto positivo e um aspecto negativo. E existe uma das palestras do Patchwork que se chama O Sentido Espiritual da Crise. Então, as guerras, a morte, as pragas são crises que afetam uma comunidade maior do que uma pessoa. Mas se a gente olhar as doenças, o desemprego, as separações de casal, a morte de familiares, todas essas ocorrências externas, elas são consideradas crises na nossa vida individual. E essas outras maiores, né, as guerras, as pestes, as pragas, são consideradas crises na nossa comunidade. O que é que o Patchwork nos ensina? Ele ensina que nós, como seres individuais, nós somos entidades individuais e nós somos seres formados por células, né? Nosso corpo todo é formado por células, todos os nossos sistemas, o sistema, a nossa pele, os nossos músculos, os nossos órgãos, os nossos ossos, o sangue, a linfa, tudo em nós é formado por células. Se a gente olhar para o planeta Terra como uma entidade também formada por células que somos nós, será que assim como nós adoecemos e morremos, a gente não tinha o planeta como entidade, uma entidade ameaçada de morte por tanta violência causada por nós mesmos, seres humanos? Será que nós não estamos passando por uma crise planetária como se a gente tivesse individualmente sofrendo uma doença muito grave? Essa pandemia, ela ataca qualquer pessoa que esteja mais fragilizada, que tenha mais comorbidades, que seja do grupo de risco, né? Eu estou em casa há mais de 100 dias, né? Existe o livro 100 anos de solidão.
Eu estou vivendo 100 dias de solidão. Eu estou aqui em casa sozinha, né? E sem sair de casa, eu só desço até o portão. E essa pandemia está fazendo com que todos nós, ou a maioria de nós, aqueles que podem, né, que não estão no grupo de frente, que não estão nos trabalhos de atendimento, a recomendação é que a gente fique em casa, né? Nessa recomendação tem um fique em casa que é mais sutil do que o fique em casa na nossa casa física imóvel. Tem um fique em casa que é um chamado para a gente ficar com a gente, né? Eu nunca tive tão perto de mim, me observando de forma tão paciente e tão acurada como agora, né? Eu estou no Patchwork há 24 anos e esse trabalho de observação é um trabalho do Patchwork. É uma das recomendações e é uma das práticas que a gente tem com a revisão diária, que é esse trabalho da gente se observar. Porque, como eu disse, se o mal está em mim, como é que eu vou fazer para diminuir o mal do mundo? Existe uma recomendação, né, ou um ensinamento no Patchwork que diz que a única forma que eu tenho de contribuir com a diminuição do mal externo é trabalhando para diminuir o mal em mim. Mas, Regina, você está no Patchwork há 24 anos, você tem grupos, você atende pessoas. Você ainda não aprendeu a ser uma pessoa boa? Aí é outro ponto chave, né, dessa palestra que a gente está estudando. Como é que eu aprendo a ser uma pessoa boa? Eu falei e o que sobre é ser uma pessoa boa? Pessoa boa, né? O que é que você idealizou? O que é que você imagina que seja uma pessoa boa? Pronto, perfeito, Silvia. A gente tem muitas regras que são regras sociais, são regras religiosas, são regras familiares, que fazem como que um manual de instrução dizendo o que é uma pessoa boa. Então, as pessoas boas são aquelas pessoas calmas, que falam baixo, que são educadas, que foram moldadas para conviver bem em uma sociedade. E aí eu pergunto, essas pessoas que são assim, que foram moldadas assim, elas são obrigatoriamente sempre assim? Aí a gente ouve muito, fulano de tal é muito calmo, mas não queira ver ele com raiva, não tem? Não pise no pé dele, não. Não pise no pé dele. Então a gente diz assim, né? Uma vez eu disse para uma amiga minha, o teu pai, tu tinha tantas questões com teu pai, eu fui no teu aniversário, sentei com ele, conversei mais de 1 hora com ele, eu achei ele uma pessoa maravilhosa. Porque disse, não é o pai dela. Aí ela disse, vai comer 1 quilo de sal com ele. Então, todos nós temos essa é a idealização que os outros fazem pra gente, mas a gente também criou para nós um manual de instrução que a gente quer muito ser de um jeito, como você chamou, de um jeito idealizado. E de onde é que vem isso?
Eu falei que todos nós temos aquela parte nossa, que é uma parte amorosa, poderosa e sábia. E na infância, a gente compreendeu que a gente precisava ser amado. Mas a gente não tinha esse conceito do que era ser amado, nem tampouco os adultos que convivem com as crianças têm muito apurado esse conceito do que é ser amado. Então, a gente fez uma troca e a gente entendeu que se a gente fosse aceito, se a gente fosse incluído, a gente era amado. Então, a gente foi aprendendo, né? A gente fala mais alto, menino, fala baixo. Aí a gente tem uma alegria, começa a se aquieta. Aí a gente vai contar uma coisa, né? Eu me lembro que eu chegava do colégio assim, toda animada. E uma vez meu pai disse, a aula foi sobre o quê, minha filha? Eu disse, a aula hoje foi massa. Foi sobre a lei das meretrizes e bases. Meu Deus, você não prestou atenção a nada. Não existe essa lei, é lei das diretrizes e bases. Onde foi que eu arranjei esse meretrizes? Eu não sabia nem o que era aquilo, era na aula de OSPB. Então, eu sempre fui muito animada e muito tolhida, fica quieto, não fala alto. Eu estava conversando com o meu grupo lá fora, na minha casa, todo mundo se juntava no meu portão. E eu falava, meu pai me chamava, assoviava, eu vinha, diga pai, só estou ouvindo sua voz. Nos próximos 10 minutos, eu não quero ouvir sua voz. Então eu ia lá para fora e ficava falando bem baixinho, todo mundo perto de mim. Porque eu não podia falar alto. Então a gente vai sendo, ao longo da vida, doutrinados para ser diferente daquilo que a gente é em essência. Tolhida, totalmente tolhida. Totalmente podada. Tolhida. A gente vai sendo podada e ajustada e a gente vai se submetendo àquilo. E a gente precisa, numa determinada época da vida, fazer uma reflexão sobre... Né, tinha uma propaganda, eu não sei de que, eu acho que era de um supermercado, que dizia assim, o que faz você feliz? E era muito interessante, porque a gente parou de se perguntar, o que me faz feliz? A gente se pergunta, o que é que eu posso fazer para ter razão quando eu entro num embate com outra pessoa? Eu não quero ser feliz, eu quero ser razão. Eu quero ter razão. O que é que eu faço para ser aceita? Como é que eu tenho de me mostrar numa sociedade, seja lá em que lado eu viva, para que eu seja aceita e acolhida e inserida? E a gente vai, ao longo da vida, caminhando e perdendo essa nossa essência que nos trazia espontaneidade, autenticidade. E isso causa em nós uma divisão muito grande, né? Uma morte, porque as doenças todas vêm daí, né? A gente aprende no Patchwork que qualquer doença é resultado de uma tensão. Uma parte de mim quer ser assim e a outra parte quer ser o oposto. Existe uma música linda que diz, uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte miragem. Aí ele diz, traduzir uma parte na outra parte é uma questão de vida e arte, é uma questão de vida ou morte. Aí ele pergunta, será arte?
a arte leva muito a gente a olhar para esses dois lados em nós. E muitas vezes, ou em todas as vezes, o nosso medo é medo de nós, é medo de ser espontâneo, é medo de ser o que a gente é e de ser repreendido e de não ser aceito e de não ser amado. E isso é muito triste. Então, voltando àquilo que eu disse lá no começo, né? Chega uma hora na nossa vida que essas questões começam a surgir e que a gente não tem mais só aquela preocupação que a gente vai resolver com o intelecto, com a vontade, com a mente, que é estudar, se formar, se casar, ter filhos, se aposentar, né? Eu, quando entrei para o Patchwork, eu já tinha feito tudo isso, né? Eu já estava aposentada quando entrei para o Patchwork. Fazem exatamente no ano que eu me aposentei, eu entrei para o Patchwork e eu comecei um novo relacionamento. Então foi o ano de 1997, foi um ano muito marcante na minha vida, né? Foi o ano da minha aposentadoria, foi o ano do início do Patchwork e foi o ano que eu comecei o segundo relacionamento. Então, eu tinha passado já por várias crises, né? Já tinha acabado por um casamento. Eu não me definia, porque quando a pessoa... Eu sou estatística e eu trabalhei a vida inteira no IBGE. Então, quando a pessoa perguntava, eu ligava, quem está falando? É a Regina. A Regina de onde? Do IBGE. Então, eu me identificava assim, eu era a Regina do IBGE. Quando eu me aposentei, eu liguei para algum lugar para resolver alguma coisa, eu não me lembro mais para onde. Quem está falando é a Regina. A Regina de onde? Aí eu fiquei pensando assim, eu disse, não sei, daqui da minha casa, parecia demente, assim. Não sabia me definir quem é a Regina, né? E às vezes a gente fica assim, quem sou eu? O que é que eu faço? Qual é a minha importância nessa vida? E outra, né? E desculpa te interromper. Diga. E você, Regina, do IBGE, mas não era a Regina da Regina, né? Não era. Você era a Regina de algum outro lugar, então você se apoiava naquele lugar, né? Isso, Silvia. O que me conferia importância, o que me dava status, era eu ser aquela pessoa, né? Aquela mulher. Eram pouquíssimas as mulheres estatísticas naquela época. E para mim era assim um status muito grande, né? Eu ter alcançado aquele nível de desenvolvimento profissional, intelectual, uma funcionária pública federal, era muita importância, né? Sim. Mas faltava chão em mim, né? E é tão interessante quando eu penso no IBGE, porque quando eu fui fazer estatística, eu queria uma carreira na área de exatas, porque matemática é muito mais simples. Estatística é matemática, cálculo 1, 2, 3, cálculo diferencial, séries, e aí vai estatística 1, estatística 2, probabilidade. E eu dizia, os números são muito mais fáceis de lidar do que a gente. E aí eu tenho vários colegas no IBGE que dizem assim, Regina, eu sinto tanta falta de ti no IBGE, porque era tão bom quando eu chegava com um problema, eu ia direto conversar contigo. Então, eu fui fugir de gente, mas o meu anseio sempre foi estar perto de gente, ouvir as pessoas. Eu digo que eu acho ser humano fascinante. Tem uma coisa mais fascinante do que um ser humano? A gente foge daquilo que a gente mais quer.
Então você fingiu que fugiu de gente, né? Você, para você mesma, você acha que fugiu. Pois é, e isso é outra palestra, né? Tem uma palestra que trata do nosso desejo e do nosso medo da felicidade. A gente deseja a felicidade e a gente teme a felicidade. Por quê? Por causa desses conceitos distorcidos que a gente vai construindo ao longo da vida. Se eu for uma pessoa feliz, próspera, equilibrada, inteira, o que é que vai acontecer comigo? Não dá certo, não. Primeiro porque a família toda vai me explorar, vai me pedir dinheiro emprestado, vai achar que eu estou muito bem, vai todo mundo vir todo dia para mim contar as mágoas, e se eu tiver um casamento bom, isso vai ser motivo de muita inveja, isso é muito complicado, ninguém tem casamento bom. Quem tem casamento bom? Ninguém. Isso é muito... E realmente o guia ensina pra gente que o relacionamento, se a vida é uma escola, o relacionamento é o nosso doutorado ou pós-doutorado, né? Por quê? Porque nos relacionamentos a gente tem oportunidade de nos conhecer. A gente pensa que a gente entra num relacionamento e a gente vai conhecer o outro, né? E aí tem aquela coisa, não, ele é assim agora, mas quando ele casar comigo, ele vai para os eixos. Já viu alguém ir para os eixos porque casou com outro? No relacionamento, a gente tem a oportunidade de ir conhecendo o outro profundamente e, ao mesmo tempo, de se conhecer profundamente, né? Então, quando a gente estuda os relacionamentos à luz do Pessoa, a gente entende que se relacionar é se abrir para ser conhecido pelo outro e ter interesse constante em conhecer o outro em profundidade. Porque nessa troca de autoconhecimento e conhecimento do outro, a gente vai crescendo juntos. Lógico que isso não é fácil. Autoconhecimento, consciência, caminhar na luz não é um caminho fácil. É um caminho que exige coragem, humildade, reconhecimento dos nossos melhores talentos e reconhecimento dos nossos maiores pecados. Na visão do Pessoa, pecado é a gente abandonar aquelas partes que a gente não aceita, que a gente não gosta e que a gente não acolhe e não entrega e não integra na nossa essência. E aí eu acho que aí está o mal. Aí está o mal. Aí é o mal. Aí é o mal. O mal não é a gente ter um defeito. O mal é a gente ter um defeito e não ter consciência profunda dele. Porque a gente só transforma aquilo que a gente conhece. Se eu não conhecer um determinado... Vamos ver uma coisa bem simples. Se eu não conhecer essa toalhinha aqui e se eu não souber bordar, eu não vou transformar uma toalhinha branquinha numa toalhinha bordada, não é? Essa toalhinha eu ganhei de uma amiga que borda lindamente. Então, a gente só transforma... algumas religiões e alguns caminhos espirituais dizem que a gente precisa abdicar do ego, ou seja, a gente precisa abdicar da nossa vontade individual. Outros, né, as pessoas que estão no caminho, as pessoas que são mais do ateísmo, né, entendem que a gente não pode abdicar
da nossa intelectualidade e das nossas vontades, e que é isso que vai comandar a nossa vida. Como é que o Passwork entende isso, né? O Passwork sempre olha para os dois lados. A gente precisa de ter um ego forte, suficientemente flexível, de forma que a gente possa se entregar, tomar a decisão interior de se entregar a um caminho, a uma condução superior, que é nós sermos conduzidos por essa intuição em nós, por essa parte em nós que sabe. Aqui do plexo solar, a gente não sabe, a gente não tem só essa inteligência mental, a gente tem uma inteligência visceral que sabe, que nos protege, né? Teve um dia, eu não sei há quantos dias fazem, mas teve um dia que eu acordei e eu me sentei para meditar, que é o outro instrumento do Passwork, que é a meditação. E é importante que a gente faça uma meditação diferente a cada dia, usando o problema que está mais gritante ali naquele momento, a gente usa porque ali naquele problema, além da dificuldade, está também a solução. Então eu acordei muito mexida, muito triste, muito agoniada, com saudade de pisar no chão na praia, de tomar um banho de mar, de dar um abraço no meu filho. Ele vem aqui e se mantém literalmente a 2 metros de mim, porque eu sou do grupo de risco. Ele entra aqui, eu tô sem máscara, ele: mãe, a máscara, eu boto máscara. Aí outro dia falando com ele, fiz assim no braço dele, ele: mãe, nós estamos num período que a gente não pode se tocar, eu posso estar com Covid e não sei o quê. Menino, calma. Então, eu estava muito agoniada com isso e me sentei para meditar e disse: olha, eu quero dizer ao meu eu superior, a essa parte divina em mim, que hoje eu não quero me levantar, eu não quero fazer nada. Eu quero meter minha cabeça embaixo do travesseiro e chorar 24 horas hoje, é isso que eu vou fazer. E aí eu peguei meu celular, e quando eu peguei o celular, tinha uma mensagem de uma amiga muito linda, questionando, inclusive, não era nem uma mensagem dela, né? Era um discurso que o presidente da Uganda tinha feito. Ele tinha feito um discurso falando da pandemia e comparando a pandemia com os tempos de guerra, né? Que na guerra a gente estaria escondido, se a gente tivesse um porão no porão, economizando tudo que a gente tivesse de alimentação e de água, rezando todo dia para não cair uma bomba na nossa casa, sem poder sair, sabendo que se a gente tinha filho adulto, eles estavam lá e provavelmente não iam voltar, e que a gente está vivendo uma guerra dentro da nossa casa, com todos os recursos. Aí eu li isso e disse: é mesmo. O que eu acho mais lindo dentro desse caminho do Passwork, gente, é a revelação da nossa humanidade para com o outro. E aí, aquele mal que eu enxergava em mim e que eu demonizava e que eu morria de vergonha dessa humanidade, né? Foi no Passwork que eu entendi que não era nenhum bicho assim também de 7 cabeças e de que todo mundo tem, sabe? E quando eu chegava e fazia essa revelação para o meu grupo, eu me sentia leve, tirava um peso das minhas costas, Silvinha. Tirava um peso do meu coração e aí eu me aceito, eu me vejo assim normal, eu sou normal a todo mundo. E esse mal que era desse tamanho, né?
ficou uma coisinha assim, besta, e aí todo mundo tem. E tem uma coisa muito interessante com relação a isso, que é quando eu tento esconder isso que eu tenho em mim, né, que eu chamo de mal, de pecado, que é um segredo, e eu não posso revelar, a energia que eu uso para conter e para esconder isso é muito grande, é um desgaste muito grande, e quando eu revelo para mim e para o outro, eu posso usar essa energia de formas muito mais criativas. Então, o mal que está em mim não é em si um mal. O mal que está em mim é um mal quando eu não quero que ele seja conhecido, quando eu me envergonho dele, quando eu escondo ele, né? Tem uma música que diz que o sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então, a gente o tempo inteiro vai ser incomodado se a gente não quer transparecer que a gente convive com aquilo, né? Então, tem uma coisa que eu acho muito engraçado, e muito engraçado, não sei nem se posso chamar disso de engraçado, mas é comum a muitas pessoas, né? Quando uma pessoa se sente ofendida, magoada, e vem contar, e ela diz assim, você acredita que fulano fez aquilo assim comigo? Ele não podia ter feito aquilo. E aí eu fico rindo e pensando, olha que conceito doido. Ele já fez, ela já está sofrendo pelo que ele fez, e ela está dizendo que ele não podia. Se for uma pessoa no pé, se for uma pessoa mais íntima, eu digo, podia. Podia? Você concorda com isso? Eu digo, não, eu não concordo. E por que você tá dizendo que podia? Porque já fez. Não é? Então, quando o outro faz para mim uma coisa que me magoa muito, que me ofende muito, eu digo que aquilo me magoa e me ofende porque aquilo também está em mim. Às vezes em outra área, às vezes de uma forma disfarçada, mas se me machuca muito, é porque eu gosto muito dessa ideia dos ganchinhos, né? Se o ganchinho vier de lá e tiver um ganchinho aqui, não solta e aquilo fica. Se o ganchinho vier de lá e não tiver um ganchinho aqui, passa, né? E aí, se não é realmente uma coisa que nos preocupe, que nos magoe, que nos ofenda, lá no fundo da nossa alma, aquilo passa tranquilo, né? Eu dou um exemplo bem bobo. Se alguém olhar para mim e disser assim, Regina, você tá horrível com esse cabelo louro, eu vou olhar para a pessoa e vou dizer, ou ela não sabe o que é louro, ou ela tá vendo outra coisa, ou ela tá viajando na maionese, porque aqui não tem cabelo louro, tem cabelo branco e cabelo preto. Então, aquilo não me ofende. Mas, se uma pessoa disser assim, você tá horrível com esses cabelos brancos, aí, e eu me acho horrível com os meus cabelos brancos, eu vou ficar preocupada, eu vou ficar magoada, eu vou achar que ela não tem sensibilidade. Por quê? Porque enganchou. Então o mal tá muito nessa ida e nessa volta, nessa inconsciência que a gente tem dele. Então, e nessa idealização do que é ser certo, bonito, perfeito, né? Amoroso, que você, o que amoroso é que é o que você trouxe lá no comecinho da criança. É lá na criança que a gente faz esses registros de que quando eu errei, essas distorções, quando eu recebi um elogio, eu quero sempre receber esse elogio. Então eu vou repetir sempre isso para ser elogiada.
quando eu erro, eu tenho vergonha, porque eu levei uma bronca. Então, assim, isso parece bobo, né? Mas isso acompanha a gente a vida inteira. A vida inteira. Outra coisa muito trágica é que a gente entendeu que a gente não pode ser frustrado. Se eu for frustrado, o mundo cai. E a gente é frustrado constantemente, né? É muito importante quando a gente dá liberdade ao outro para nos amar e gostar da gente ou não. É muito difícil isso, né? Mas mesmo que a gente não dê essa liberdade, o outro pode até fingir que gosta, pode até fingir que está próximo, pode até se esforçar, mas são amor, conhecimento da gente. Isso não se faz porque a gente quer, porque a gente tem força de vontade, porque a gente tem disciplina. Isso acontece como um movimento espontâneo da nossa alma. Isso acontece quando acontece, isso brota, né? Então não adianta eu querer ser uma pessoa magnânima se isso não está em mim. Eu não vou ser porque eu me imponho ser. Eu vou ser porque um dia essa compreensão vai se transformar numa segunda pele e isso vai ser natural. Então, a gente perde muita energia, a gente perde muito tempo e muita vida. Gente, vocês viram como foi gostoso? Eu tô aqui finalizando essa segunda parte, que é para não ficar cansativo para ninguém, tá? Isso. Que é pra gente ficar com gostinho. Empolgada. Que é pra gente ficar com gostinho de quero mais. Isso. Se tiver alguém aqui que não conhece o Patchwork, percebeu? Sentiu alguma coisa? Corre atrás, vamos ver com quem que a gente pode conversar. Eu percebi que tinha muito colega aqui do Patchwork, quer dizer, a gente se sente em casa fazendo essas reflexões, né? Isso. Porque por mais que a gente esteja no caminho há tanto tempo, meu povo, isso daqui é pra... Eita, nós, e é gostoso demais a gente se olhar, se acolher, percebeu que já andou um pouquinho, sabe? Vamos nos parabenizar, porque a gente conseguiu olhar e conseguiu transformar já algumas coisas. Sim. Né, Rê? Fazer sempre esse inventário, né? A gente caminha e a gente olha o que a gente já conseguiu e vê o que precisa, né? O nosso crescimento é em espiral. Em cada volta da espiral, a gente adquire alguns conhecimentos, algumas experiências, faz um movimento, e tudo isso que a gente adquiriu nessa volta, a gente vai usar na volta seguinte, até que a gente possa percorrer sem ter mais nada que aprender, e essa parte aprendida está integrada em mim, foi absorvida e ela não vai mais ser um apêndice em mim que me desgasta, que me entristece, que faz uma confusão na minha vida. Que fica me machucando, né, Rê? Exato. Gente, olha, gratidão. Era bom a gente dar o endereço do Patchwork Brasil, do site, que lá tem todas as palestras, livros. É www.patchworkbrasil.com.br. Mas se você colocar no Google Patchwork Brasil, já vai vir o site. Aí lá você pode ver os livros, você pode ver... Tem várias coisas, né? Os grupos em cada estado, as palestras, todo mundo tem acesso às palestras. Então, é uma fonte, como foi que o Patchwork surgiu, uma explicação mais detalhada do que é o Patchwork. Se alguém tiver interesse, tem o site do Patchwork Brasil e tem o site do Patchwork Ceará também, que já está de vento em popa.
eu coloquei, quando na nossa divulgação, na chamada que eu fiz para a nossa live de hoje, eu saí colocando o perfil de um monte de patchwork que nós temos no Brasil, tá? Mas agora, quando a live estiver salva, eu vou colocar lá também o endereço do site do Patchwork Brasil. Gente, quem quer achar, vai achar. Não tá escondido, não. Não, tá não. Tá, né? Se a sua for chamada, você vai encontrar. Eu quero agradecer minhas amigas, minhas irmãs, porque se você é minha mãe do Patchwork, eu tenho minhas irmãs, sim. Cibele, Valesca, Ana Paula, Thaís e Camila, entendeu? Sabe, Luzia, Conceição. Olha, gente, amo vocês do fundo do meu coração, tá? E aqui a gente finaliza a primeira live dessa última semana. 8 semanas seguidas. E a primeira da Regina. Silvia. Eu adorei. Eu achava que era muito difícil, que eu ia ficar toda sem graça. Não teve nada disso. Essa deusa linda, sem graça, até parece, gente. Quem não te conhece que te compre. Não venha com essa, não. Gente, e assim a gente finaliza. Olha, não temas o mal. Olha para ele, encara ele, entendeu? Pede ajuda, pede apoio. Isso. Se eu não consigo olhar para ele sozinha, se eu me vejo pequena e ele grande, pede ajuda. Você não precisa olhar sozinho, entendeu? Com a ajuda de alguém profissional, amoroso, eu posso olhar para ele, conversar com ele, sabe? Para daqui, para de lá, e a gente faz uma transformação. Dá para encarar um monte de fantasma, né? Dá. Meu povo, tudo de bom para vocês. E olha, obrigada, se Deus quiser, eu espero que as palavras que foram trocadas aqui hoje cheguem no coração de alguém que estava precisando ouvir. Exato. Um beijo, Silvia. Um beijo, gente que assistiu.